Quando Gauss tinha 8 anos de idade, o professor ele pediu uma tarefa para eles. A tarefa era bem simples, a tarefa era para somar todos os números de 1 até 100. Aí ele começou a fazer isso daqui. 1 mais 2 mais 3, mais 4, mais pontinho, pontinho, mais 96, mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. E ele fez isso porque os meninos ficaram de boca fechada um bom tempo, né? Mas Gauss, quando recebeu essa tarefa, depois de 1 minuto, ele pegou o papel e falou as famosas palavras que entraram para a eternidade da matemática. Chegou o professor e falou assim, tá aí. Aí ele deu o resultado, que era 5.050, direto. E o professor conferiu, demorou para conferir, mas estava certo. Mas qual a propriedade que o Gauss percebeu aqui? Essa propriedade aqui. Se você pegar esses termos aqui, olha, os extremos desses termos, por exemplo, o 100 mais 1 vai dar quanto? 101. Esse mais esse vai dar quanto? 101. Então, quando você pega os extremos, vai dar quanto? 101. Então, o que Gauss percebeu? Gauss percebeu que quando você pegava o primeiro termo mais o último termo, dividindo pelo número de termos, porque dividido, no caso aqui, você tem que dividir por 2, porque quando você vai colocando, se são 100 números, na verdade são 50 parcelas de 101, na verdade, que é o cálculo, dividindo por 2 a resposta era 5.050. Isso aqui, pessoal, deu origem ao fundamento da matemática chamado soma de PA. A soma de PA diz que a soma de n termos de uma PA é igual ao primeiro termo mais o último termo multiplicado pelo número de termos, tudo isso dividido por 2. Ou seja, você pega o primeiro e o último, o extremo, né? Multiplicar pelo número deles, porque é o número de parcelas, né, desses termos, divide tudo por 2. Essa fórmula, criada por uma criança de 8 anos, chama-se fórmula da soma dos termos de uma PA. Mas não esqueça que quando a gente faz esse tipo de cálculo, ainda vale aquelas regras que nós aprendemos na aula anterior. Quando você faz o cálculo de PA, na verdade, na grande verdade mesmo, é que sua principal preocupação é sempre achar o que em uma PA. Sempre você tem que achar o que? O A1 e a razão. Você achando o A1 e a razão, acabaram todos os cálculos. A razão é o termo menos o seu anterior. Quando você tem uma PA é formada pelos seguintes termos: A1, A2, A3 e vai embora. A razão é a diferença entre um termo, por exemplo, o A2, e seu anterior, que é o A1. Sempre nessa ordem. E para que exista PA, essa razão, ou seja, essa subtração, essa diferença entre esses números, sempre tem que ser o quê? Constante. Bom, dito isso daqui, nós vamos fazer um exercício agora para a gente fazer a fixação disso, para a gente entender como funciona essa questão dos termos de uma PA. Ok? Vamos fazer isso agora. Observe esse exemplo aqui, exemplo número 1. Ele fala bem assim. É dada a seguinte PA. A PA 3, 7, 11, 15, vai embora. Calcule a soma dos 20 primeiros termos. O pessoal que está vendo nossa videoaula, obviamente vai ter que dar uma revisada na primeira parte da aula de PA, né? Revisar todos os conteúdos, o que é termo geral, o que é A1, o que é razão, e como é que faz todo esse cálculo. Se você não fizer isso, você não vai entender nada. Então, por favor, revise a aula, tá? Senão o Papai do Céu não vai ajudar você. Vamos lá, continuando aqui. Calcule a soma dos 20 primeiros termos de uma PA. Vou escrever o que é a soma dos 20 primeiros termos de uma PA. A soma dos 20 primeiros termos de uma PA, você pegar o primeiro termo dessa PA, você somar com o último termo dessa PA, que é o 20º termo, multiplicar pelo número de termos, tudo isso dividir por quanto? Tudo isso dividir por 2, porque é a fórmula. Então, eu tenho que descobrir o quê? Eu tenho que saber quem é o A1, tenho que saber quem é o A20 e fazer o cálculo. O A1, graças a Deus, eu já tenho. Eu não tenho quem? O A20. Como é que eu vou fazer isso? Regra do goleiro Bruno? A20 é igual a quanto? A20 é igual a 1 mais 19R. Quem é a razão? A razão é o termo menos o seu anterior, que vai ficar quanto aqui? A razão aqui vai ser 4. Bora confirmar? 11 menos 7, 4. 15 menos 11, 4. Então a razão é 4. Então A20 vai ser igual a quanto? Vai ser o A1, que é 3,
mais 19 multiplicado pela razão, que é quanto? A razão é 4, a 20 é igual a quanto? A 20 é igual a 3, mais... Fazendo aqui de cabeça, o cálculo vai ficar quanto? 19 vezes 4, isso aqui vai ser igual a 76. Cara, muito rápido. Vai ficar quanto? 76 mais 3, que é igual a quanto? Então a soma de 20 termos vai ser igual a quanto? 3 mais a 20. 20 dividido por 10. 79 mais 3 é igual a quanto? Vezes 10, isso aqui vai dar quanto? O que eu quero que... Só para fazer um apêndice aqui na aula que eu estou dando, é porque muitos alunos perguntam, Henrique, por que a gente aprende isso? Por que a gente não usa calculadora para saber a soma das coisas? Mas todos os fundamentos da matemática, todo o fundamento de cálculo é baseado nisso. Lembre-se que existiam épocas que não existiam calculadoras. Então como é que fazia esses cálculos grandes? Através de progressões, através de logaritmos, através de cálculos. Foram esses cálculos que deram origem à nossa calculadora, computadores, esse negócio que a gente acha tão simples. Porque sem isso aqui, não existiria a matemática que nós temos hoje. Não existiria o teu iPhone ou o teu Samsung, que tu usa para ver isso daqui. Ou Moto G, né? Ou Moto G. Ficou clara aqui a ideia? Beleza. Vamos continuar aqui. Vamos fazer mais um exercício para fixar. Calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA, que é essa PA aqui. Muitas vezes, e esse é o objetivo desse exercício, nós temos que escrever a expressão matemática que designa uma PA. Essa frase, a expressão matemática que designa PA, significa calcular a soma dos n primeiros termos. Ou seja, vamos fazer o cálculo, né? Então vamos lá, Stephanie, continuando aqui. Vai ficar como? Calcular a soma dos primeiros termos de uma PA. A soma do n primeiros termos de uma PA é dada pela fórmula n, A1 é igual... A soma de n primeiros termos é igual a 1 mais a n multiplicado por n termos dividido por 2. Temos que substituir os dados. Quem é o A1? O A1 é 6. Quem é o AN? Vamos ter que descobrir isso. A n é igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Por favor. Um dos principais sintomas de Alzheimer é esquecer palavras e outros detalhes importantes. O importante é o médico também, tá bom? Quem é o primeiro termo? Vale quanto? 6 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Quem é a razão? É o termo menos o seu anterior. É o termo menos o seu anterior. É o termo menos o seu anterior. Isso aqui vai dar quanto? 4. Então a n vai ser igual a quanto? A 6 mais 4n menos 4. A n é igual a quanto? 6 menos 4, 2 mais 4n. Substituindo aqui, o que eu vou ter? A soma de dos n primeiros termos de uma PA vai ser o primeiro termo, que é quanto? 6, mais o AN. Quanto que é o AN? É a expressão matemática que designa o termo geral, multiplicado por n termos dividido por... A soma de n primeiros termos vai ser igual a quanto? Isso aqui não é soma de 4 não, isso aqui é n, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? 6 mais 2, quanto que é mesmo, hein? 8. Dividido por 2. A soma de n primeiros termos vai ser igual a quanto? 8n mais 4n ao dividido por 2. Simplificando isso aqui, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, vai ficar quanto? Vai ficar mais. Isso aqui é a expressão matemática que designa os termos de uma PA. Bora fazer mais um exemplo desse caso aqui? Calcule a soma dos 10 primeiros termos de uma PA, sabendo que a soma do segundo e do sétimo dos termos é 8, e que a soma do quarto e do oitavo termos vale 14. Bora escrever isso? Olha, muito bem, rapaz. Quando ele quer calcular a soma dos 10 primeiros termos, tem que lembrar, a soma dos 10 primeiros termos é igual ao primeiro termo somado com o último termo, multiplicado pelos 10 termos dividido por 2. O problema é que eu não tenho a 10. Eu já falei várias vezes. Quando a gente faz o cálculo de PA de PG, a nossa primeira preocupação é achar a 1 e a razão. Naturalmente, nós vamos ter que resolver esse sistema de equações aqui. Vai ficar como isso daqui? Vamos ter fé, vamos ter fé. Vai ficar como? Ele fala que a soma do A2 com o A7, ou seja, o sétimo termo, é igual a quanto? E a soma do A4 com o A8
é igual a quanto? 14. Isso aqui cai no sistema, pessoal. Quando você faz sistema de PA, você sempre escreve em função do A1 e da razão. Isso aqui vai ficar como? Presta atenção, Rochelle, olha para cá. Quer ficar quanto? A2, quem é A2? É A1 mais R. Quem é A7? É A1 mais 6R, que é igual a quanto? 8. Quem é o A4? E quem é o A8? Muito bem, A1 mais 7R. Muito bem, meninos. Isso aqui vai ser igual a quanto? A1 mais A1 é quanto? R mais 6R. Isso aqui tem que fazer tudo pela regra do goleiro Bruno, tá, pessoal? Por parte, tá bom? Mais 3R mais 7R vai dar quanto? Igual a 14. Isso aqui vai cair no sistema de equações. Vou fazer aqui em cima, vou multiplicar por... Multiplicando por menos 1 vai ficar como isso daqui? Vai ficar menos 2A1 menos 7R igual a quanto? Menos 8. Isso aqui vai ficar 2A1 mais 10R igual a quanto? 14. Posso cortar? Aqui vai dar quanto? Quanto que é 14 menos 8? Não esqueça que quando a gente faz um cálculo de PA, nossa preocupação deve ser sempre achar o A1 e a razão, para depois resolver o problema detalhadamente. Razão vai ser igual a quanto? Para achar o A1, você vai substituir na equação que você achar mais bonitinha, tá? Nós vamos substituir onde? Nós vamos substituir nessa equação aqui de cima, tá bom? Substituindo 2A1 mais 7R é igual a quanto? 8. Vai ficar quanto? 2A1 mais 7 vezes a razão, que é quanto? 2. Tudo isso é igual a quanto? Quanto que é 14 menos 8? Menos 6, né? A1 vai ser igual a quanto? Não esqueça que para fazer o meu cálculo eu preciso desse cara aqui. Eu preciso de quem? Preciso do A10. Como é que vai funcionar isso daqui? A10 que é igual a quanto? A10 é igual ao A1 mais 9R. A10 é igual a quanto? Quem é o A1? Mais 9 vezes a razão, que é quanto? Menos 3, mais... A10 igual a quanto? E finalmente, fazer o quê? A soma dos 10 termos. Soma de 10 termos é igual a quanto? É o A1. Quanto que é o A1? Menos 3, mais o A10, que é quanto? Multiplicado pelo número de termos 10 dividido por 2. A soma de 10 termos vai ser igual a quanto? Menos 3 mais 15, 12. 12. Dividido por 2, vezes 10. Mais fácil do que isso. Só engonar. Empurrar bêbado em ladeira, tá bom? Vamos ver isso agora, tá, pessoal? Vamos trabalhar para a vida melhorar. E vamos fazer isso daí. Agora, nos próximos exemplos que eu vou dar, a gente vai fazer uma pequena contextualização disso daqui, tá? Vai ficar chique. Mas o raciocínio sempre é o mesmo, tá bom? O pessoal que tem medo, às vezes, das questões, que fica esquecendo seus detalhes, sempre é a mesma aplicação, tá bom? Não importa como. Vamos lá fazer.